Olá, queridos alunos! Você já ouviu falar sobre sistemas alimentares, um tema que está muito em voga quando a gente discute sobre nutrição, e que é muito interessante que você entenda para que você possa compreender o papel do nutricionista nesse processo. Vamos lá? Quando a gente fala de conceito de sistemas alimentares, a gente precisa lembrar que os sistemas alimentares, eles são conjuntos de atividades e processos relacionados à produção, à distribuição, à comercialização, o consumo e o descarte desse alimento. Então, quando a gente fala de sistemas alimentares, ele envolve toda a cadeia produtiva desse alimento, porque todas essas atividades vão ser extremamente importantes para a produção desse alimento, para a distribuição, para a comercialização, para o consumo e para o descarte desse alimento. E o nutricionista precisa entender o seu papel nessas diferentes etapas. Para a gente entender melhor, um sistema alimentar, ele inclui o quê? Tudo o que envolve o alimento, desde o campo até o prato. Essa definição é extremamente importante, desde o campo, do cultivo desse alimento, até esse alimento no prato do consumidor. E além disso, ok? O lixo que é gerado com o consumo desse alimento. Isso também faz parte do sistema alimentar. E o sistema alimentar, ele sofre algumas influências, né? Fatores políticos, uso da terra e urbanização, a distribuição de renda, a globalização, as dinâmicas socioculturais, o crescimento populacional, a migração e conflito, e o clima e o meio ambiente. Então, dessa forma, os sistemas alimentares vão incluir o quê? Agricultura e pecuária, o transporte, o armazenamento desses alimentos produzidos pela agricultura e pecuária, a indústria de alimentos, os supermercados e as feiras, a cozinha doméstica ou os restaurantes e os resíduos alimentares que são produzidos nesses sistemas. Como é que são construídos esses sistemas alimentares, né? Os sistemas alimentares, eles são construídos historicamente e culturalmente. E, consequentemente, eles são construídos de acordo com os recursos naturais que estão disponíveis, seja o clima, o solo, a água, a tecnologia e a infraestrutura que está por trás dessa produção, os hábitos culturais e as crenças alimentares. E a partir daí, ele é construído através de modelos econômicos, né? Seja industrial, local ou modelo sustentável. Por isso que cada país ou região de cada país tem o seu sistema alimentar próprio. Porque quando a gente fala de sistema alimentar, a gente tem a particularidade daquele sistema que está inerente ao país ou à região daquele país, né? Que, consequentemente, é uma produção muito característica daquela região. Então, vários fatores podem influenciar os sistemas alimentares. E quais são os fatores que impactam os sistemas alimentares? Então, fator cultural. O fator cultural, ele vai definir o que vai ser consumido na cozinha, nos horários, os rituais que vão estar associados a esse processo, né, de consumo alimentar. O fator economia, ele vai afetar diretamente o preço dos alimentos e, consequentemente, o acesso a esses alimentos. A política, ela vai regular a produção, a rotulagem, os impostos e os incentivos agrícolas. O ambiente vai estar associado às mudanças climáticas, que vai ter impacto direto na produção desse alimento, né? Que é o desmatamento, que vai afetar a colheita e os recursos naturais. A tecnologia vai afetar desde a plantação até a conservação dos alimentos. Então, eu tenho tecnologias agregadas para conservar esse alimento e eu tenho tecnologias agregadas para a produção desse alimento. E a educação alimentar, ela entra aqui, que inclusive é um papel do nutricionista, né, pela nossa regulamentação profissional, pelo nosso código de ética, a gente precisa utilizar a educação alimentar como uma estratégia para a nossa atuação, que é ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis, né, e consequentemente contribuir para que esse indivíduo possa entender a importância de um consumo alimentar saudável, mas também sustentável. Então, a partir daí, quando a gente fala de educação alimentar, né, consequentemente, a gente tem que lembrar do Guia Alimentar da População Brasileira, esse instrumento incrível desenvolvido pelo Ministério da Saúde, tão importante quando a gente fala de alimentação para a população brasileira. Ele é um guia para a população brasileira, um guia alimentar,
um documento que é oficial, que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, e ele vai trazer orientações sobre alimentação saudável. Inclusive, gratuitamente, você consegue baixar esse guia alimentar. Ele foi lançado em 2014, é voltado para toda a população e se baseia em alimentos de verdade, é o que a gente fala de comida de verdade, que respeita os aspectos cultural da população brasileira e, consequentemente, entende a importância da sustentabilidade na produção desses alimentos. Então, o guia alimentar, o que ele valoriza? Ele valoriza alimentos in natura ou minimamente processados, e orienta a evitar os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas pelo excesso de gordura saturada, de açúcar simples, né, como açúcar refinado, por exemplo. Comer com regularidade em locais apropriados e de preferência em companhia, porque ele entende que quando você consome alimentos de maneira regular, você se sacia mais. Em companhia, a tendência é você comer menos. Respeitar a diversidade cultural alimentar brasileira, então o nutricionista precisa ter esse olhar, né? A gente tem uma cultura alimentar muito ampla na Bahia, né? No Nordeste, no Sudeste, a alimentação é tão diferente, então respeitar essa diversidade é extremamente importante e promover um sistema alimentar sustentável, mas não só sustentável, justo, que promova a agricultura familiar, por exemplo, né? Nessa cadeia de produção tão importante para valorização da agricultura familiar, para o consumo de alimentos com menos aditivos, com menos conservantes, né, contribuindo para a saúde da população. Então, dessa forma, os sistemas alimentares, eles são resultados de escolhas culturais, de escolhas econômicas, de escolhas ambientais e também de escolhas políticas. Então, a gente tem vários fatores que vão definir, vão contribuir para os sistemas alimentares e que eu, como nutricionista, preciso entender não somente quando esse alimento ele chega no prato do meu paciente, né, e eu prescrevi. Não! Eu preciso entender todos os sistemas alimentares até chegar no prato, até para que eu tenha crítica para entender o quanto é importante mais leis, mais regulamentação, seja de aditivos, seja de alimentos ultraprocessados, maior regulamentação da indústria de alimentos, né, para a produção desses alimentos ultraprocessados, que a gente sabe claramente contribui risco à saúde, né, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, é importante que o nutricionista tenha esse olhar atento para a produção de alimentos de maneira geral, e entendendo que o sistema alimentar ele vai da colheita até o prato, e que esse fluxo precisa ser melhorado e pensado de forma a promover qualidade de vida para a população brasileira como um todo.